A gente vai falar sobre os cuidados que a gente vai precisar ter nesse verão, viu? Para a gente não ter problemas aí com a nossa pele, enfim. E eu queria ressaltar aqui alguma informação. Conforme a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 30% de todos os tumores malignos do Brasil corresponde ao câncer de pele, que deve atingir 165.580 novos casos de câncer de pele não melanoma entre 2018 e 2019, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Para frear esses números, a entidade promove desde 2014 o Dezembro Laranja, que faz o alerta para essa doença. Nesse ano, o mote da campanha é Se exponha, mas não se queime. A programação das ações se estende até março de 2019 e vai contar com atividades em ruas, praias e parques de todo o país. Para explicar um pouco mais sobre esses cuidados, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Caliandra Cainelli, dermatologista. Tudo bom, doutora? Obrigada pela sua vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, doutora, está chegando aí o verão. O fenômeno El Niño aí a toda. Quais são os principais cuidados que nós precisamos ter? A gente falando assim, né, de um modo geral, para todos esses que estão nos assistindo agora. Bom, acho que o mais importante, que é até o principal ponto aí da campanha que você acabou de ressaltar, que é o Dezembro Laranja, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é o uso do filtro solar de maneira constante, diária, né, todos os dias. Claro que agora com o alto verão tem que reforçar esse uso, porque as pessoas realmente vão começar a ir mais à praia, às piscinas, então você passa a ter uma exposição ainda maior, na verdade. Mas lembrar que o filtro solar tem que ser uma coisa que tem que fazer parte do seu dia a dia, igual escovar os dentes, né? Você tem que saiu de casa, tem que estar com o filtro solar já, né, aplicado no rosto, no pescoço, áreas expostas ao sol. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu estou no carro, eu não estou me expondo tanto ao sol, estou logo cedo, mas também dentro das salas do trabalho, também a gente fica exposta a raios? Assim, dentro do trabalho, lugar mais físico, fechado, você fica exposto à luz visível, na verdade, né? Ela também passa, ela também, assim, não tem muita literatura ainda sobre o real malefício. Acredita-se que também isso tem alguma importância, a gente já consegue correlacionar luz visível com algumas manchas, algumas doenças relacionadas à pigmentação. Câncer de pele um pouco menos, a principal influência ainda é o sol, na verdade. Mas aquilo que você falou, tá no carro, o filtro, o vidro, ele não consegue filtrar a radiação do sol, na verdade. Então, ele está passando. Então, não adianta você estar, né, dentro do carro que você está ainda exposto de certo modo. Parece que a gente só se conscientiza isso quando vem aquele verão e a gente sente aquele calor, né? Exatamente. Essa semana foi que eu falei, essa semana foi. Eu acredito que as pessoas se conscientizem, embora a gente ainda vê muita gente que não tem tanta consciência ainda dessa questão. A gente vê que a gente tem muita cultura do bronzear, né? Então as pessoas às vezes querem ir à praia e passar praticamente nada, ou às vezes passar um filtro com fator de proteção muito baixa, 5, 10, isso aí é praticamente nada, na verdade, entendeu? E aí realmente é perigoso, é danoso para a pele, não só, primeiro em relação ao câncer de pele, que é o principal, e depois até para a questão de envelhecimento, manchas e tudo mais. Agora, eu era mais cuidadosa com relação a isso, mas depois veio toda aquela polêmica a respeito de muitas pessoas estarem com imunidade baixa devido à vitamina D. E aí, eu vou ser sincera, que eu cheguei, que eu deixei para lá, ganhei umas manchas novas na minha pele, isso é uma mas questão... querendo aumentar as taxas de vitamina D. É verdade. Como que a gente resolve isso? O melhor jeito é mesmo de tomar o comprimidinho e continuar passando o protetor? Isso é uma questão bem polêmica. O que geralmente a sociedade tem se posicionado, nós dermatologistas, é você tentar se expor ao sol, braços, pernas, evitar, obviamente, a exposição do rosto em si, pescoço, as áreas mais né, da pele mais importante, por uns 10, 15 minutinhos, qualquer sol já é o suficiente para você conseguir fazer uma reposição, você ter uma produção de vitamina D normal, a não ser que você tenha alguma doença crônica, ou você seja um recém-nascido, um bebê, idoso, que às vezes somente essa exposição de 10, 15 minutos não é o ideal. E aí, na verdade, você tem que fazer uma reposição com a cápsula. Mas isso está muito polêmico e isso daí até hoje em dia está um pouco de controvérsia. Eles estão até revendo os valores de referência da literatura em relação à vitamina D, porque realmente
do que está acontecendo no consultório, que está todo mundo com deficiência de vitamina D. Quando, na verdade, acredita-se que não, que tem que mudar essa referência, tem que ser modificada para cada tipo de pele, para cada tipo de população, porque às vezes essa referência é uma referência mundial, que é para uma população que vive na Europa, que vive em outras áreas. Então, estão surgindo alguns trabalhos mostrando que também tem essa questão da referência, do valor. Mas, assim, tenta pegar 10, 15 minutinhos, é o suficiente. Mas não fazer aquela exposição o dia todo, porque eu estou com vitamina D, agora eu vou me expor no sol o dia todo. Não vale o risco. A sociedade, ela se coloca contra isso, na verdade, entendeu? Entendi. E a pessoa que quer fazer, às vezes o pensamento eu acho que é comum a todos nós. Não, eu vou tomar um sol de 8 às 8h30, até 9 horas. Né, porque aí esse sol é saudável, ainda mais com o horário de verão, ou seja, que seria equivalente de 7 às 8. Existe ainda o sol saudável, que a gente pode pegar um pouquinho até para começar a tirar aquele branco de escritório, ou não, né? Tem que ser bem rigorosa mesmo com relação ao cuidado da pele. Eu acho que tem que ser mais rigoroso mesmo. O ideal é se expor nesses horários, como você falou, né? Antes das 10, depois das 4, mas mesmo assim, aplicar um filtro solar, ainda assim você vai ter que ter cuidado, usar chapéu, usar óculos, ainda assim o posicionamento é que você tenha que se proteger, independente. Na verdade, o ideal seria que as pessoas só fossem nesses períodos para a praia com a proteção solar, né, com o uso do filtro. Mas, assim, isso é impraticável, ao contrário, a grande maioria da população vai exatamente naquele horário de 10 até 4 da tarde, na verdade, que seria onde você tem a radiação mais intensa. Mas mesmo fora dos horários, tem que se proteger. Bom, eu lembro que eu fui criada aqui nas praias do Rio de Janeiro, depois eu fui morar em São Paulo, e quando eu vinha visitar, né, os familiares aqui, teve uma vez que eu fui para a praia 11 horas da manhã, fator de proteção 2. E aí foi o pior, era um mormaço. Foi a primeira vez que eu vi o poder do sol, e aí eu senti as consequências, porque já fazia muito tempo que a pele não tomava exatamente sol. Eu fiquei realmente com queimadura de 1º grau. Exatamente. E depois daquilo eu passei a ter temor do sol, respeito ao sol e entender que já não era mais como antes. Mas qual é o filtro solar, o fator de proteção? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso e o que é PPD, que agora é uma novidade, está se falando muito sobre isso. Como eu escolho o melhor filtro solar, por exemplo, para a minha pele? O que a gente faz assim para ficar mais fácil para a população é sempre todo mundo usar pelo menos um fator de proteção 30, digamos assim, que seria o mínimo, o básico, né? Que é aquele que vem escrito lá, 30 FPS. O FPS significa o quanto que ele vai proteger com relação aos raios ultravioletas B, porque os primeiros filtros que foram lançados, a gente só se preocupava com a radiação do tipo B. Agora, realmente está surgindo essa questão do PPD. O PPD está relacionado à radiação ultravioleta do tipo A, que o Sol também emite essa radiação e hoje sabe-se que ele também está envolvido no câncer de pele, ele está envolvido no aparecimento de manchas, envelhecimento. Então, passou a existir uma nova preocupação de você, além de proteger contra a radiação B, você tem que proteger contra a radiação ultravioleta A. E aí, por isso que entra a questão do PPD. Então, é sempre bom um filtro para ser eficiente, ele tem que ser fator de proteção 30, um mínimo, e geralmente o PPD tem que ser 1/3 disso, então em torno de 10 o PPD ideal, digamos assim, um PPD mínimo para você estar relativamente bem protegido. Claro que se você for uma criança, se você for uma paciente que tenha manchas, aquelas manchas de gravidez, que aí essa pessoa tem que fazer uso de filtros com fator de proteção mais altos. Aí realmente aí você pode encontrar até filtro de fator de proteção 50 com PPD 19, PPD 20, aí já sobe um pouquinho mais. Mas o ideal seria nessa faixa aí de 30 para o FPS e de 10 para o PPD. Mas a diferença é isso, é os raios que você está protegendo na verdade, entendeu?